Glória a Deus. Palmas, irmão. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, Deus te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, Deus te agradeço. Aleluias. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Grato sou, meu Pai. Glória a Deus. Nessa noite você possa ver quão grande é o teu Deus. Amém? Quantas maravilhas Ele faz, quanto cuidado Ele tem por você, quão grande Ele é na sua vida. Glória a Deus. Grande é o meu Deus.
majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Quão grande Tu és em nossas vidas, meu Pai. Oh, Senhor, eu Te agradeço, meu Deus, pois o Senhor é grande, meu Pai. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor.
Não, eu não sei quem era, tá? Não faço ideia. Tem dificuldade assim em identificar a voz de criança. É tudo meio parecido, né, quando é criança, né? Sei que eu estava lá em cima. Eu sei que a voz da criança. Eu estava ouvindo, grato sou, tudo que tem. Eu falei, olha, é fruto. É fruto do que ouve, né? Do que participa. Eu ouvi alguém agradecendo lá embaixo, não vi quem que era. Né? Mas é fruto, né? É trazer a criança, né? Casa do Senhor, lá ela vai estar aprendendo, convivência no lar. E é fruto, eu louvo a Deus pela vida das crianças. Querido, eu vou pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13. Depois que você encontrar, você, por favor, procura o versículo de número... vamos ler o versículo de número 14, tá bom? Lucas capítulo 13, verso 14, é a base que nós vamos estar utilizando para estar ministrando nessa noite. Lucas capítulo 13, verso de número 14. Eu ainda vou conseguir ficar lá em cima, ainda vou. Ainda vou conseguir ficar lá em cima um dia desses. Mas eu fico mais à vontade aqui embaixo. Lucas capítulo 13, verso de número 14. Passagem muito conhecida. Se você puder, se tiver a liberdade de ficar de pé, tá bom? Em nome de Jesus. Lucas capítulo 13. Perdão, irmãos, versículo 24. Eu estou no 14 fazendo não sei o quê. É 24, eu vou até ler aqui com você. Desculpa aí. Eu vou ler nessa versão, depois eu vou ler na minha. Essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Está escrito assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora eu vou ler na versão Revista e Corrigida, que é essa versão que eu uso, a versão bem mais clássica, diz assim: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e serão impedidos, não poderão. Amém? Bom, mais ou menos isso aí. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fala assim comigo: Senhor meu Deus. Fala mais forte: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço nessa noite que teu Espírito Santo continue ministrando ao meu coração, à minha vida, conforme a minha necessidade. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. Se assente, por favor. Oh, Deus abençoe você. Servo bom e fiel. Deus abençoe. Irmãos, melhor, né? Essa Bíblia é pesada. Irmãos, eu queria comentar com você a respeito desse versículo. Desde de manhã eu venho meditando nesse versículo, nessa passagem. A gente comentou um pouco na escola bíblica, junto com o pastor Leandro. A gente estava um pouco falando, não diretamente disso, mas a base, a essência era essa. A respeito das oportunidades da nossa vida, a respeito do tempo que nós temos. Eclesiastes é uma passagem que eu uso muito, que é um tempo para todas as coisas, é um tempo determinado para todas as coisas. Significa que passando esse tempo, bom, pode ser que haja oportunidade, pode ser que ela não aconteça novamente, pode ser que ela bata uma vez só na nossa porta, pode ser que não. Mas, irmãos, Jesus está falando aqui a respeito de um local. Jesus está falando aqui a respeito de um acesso. Antes aqui ele fala, alguns capítulos antes, ele fala a respeito de Marta e Maria, também a respeito de prioridades, né? Que há um tempo para todas as coisas. E aqui quando ele chega próximo, depois aqui também você vai encontrar dessa passagem, ele também vai falar sobre Jerusalém, aqui um dos momentos que Jesus chora sobre Jerusalém, né? E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes tentei juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quisesses. Por quê? Porque houve um tempo para que Jerusalém aceitasse, mas Jerusalém não aceitou. Eu vi, estava também não sei onde, mas eu vi um comentário aqui dizendo, né, veio para os que eram seus, mas seus não receberam. O tempo, eu estou bem de ouvido. Ruim só de enxergar mesmo o negócio aqui, mas está bom de ouvido. Mas, irmãos, ou seja, há um tempo e uma oportunidade para todas as coisas. E quando Jesus está falando sobre isso, irmãos,
é algo assim muito importante. Eu estava lá em cima, Deus ministrando ao meu coração a respeito de uma porta, irmãos. E quando ele diz assim, porfiar, ou seja, se esforçai para entrar pela porta estreita. Quando nós falamos de uma porta, já comentei sobre isso também, quando nós falamos a respeito de uma porta, a porta é algo que dá acesso, irmãos, para um outro ambiente, né? Sempre quando nós precisamos passar por outro ambiente, normalmente é uma porta que separa, é ou não é? Então, às vezes, ou nem sempre, nós conseguimos ter ideia, principalmente quando não estamos familiarizados, né? Não conseguimos ter ideia, normalmente, do que tem do outro lado. Então, para ir para o outro lado, nós precisamos, né, passar pela porta. É por isso que Jesus disse que precisa entrar por ele para realmente saber o que tem do outro lado. Por que muitas pessoas elas não querem Jesus, elas acham que Jesus é só mais um dos tantos que já falaram para ela? Por quê, irmãos? Porque elas nunca entraram por essa porta e elas não têm ideia do que elas vão encontrar do outro lado. Porque se elas tivessem experimentado o amor de Deus, por isso, irmãos, que eu sempre digo, que nem todas as pessoas que falam não para Jesus, nem sempre elas querem dizer aquilo, mas muitas vezes foram tão massacrados pelo sistema, pelo mundo, até mesmo por aquilo que se prega por aí, irmãos, que a pessoa ela acaba falando não. Mas se elas tivessem ideia de quem está do outro lado esperando ela, irmãos, com os braços abertos, eu tenho certeza, irmãos, que a pessoa ela iria. Porque eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que quando a pessoa ela dá de frente, irmãos, com o amor de Deus, é quase que impossível a pessoa não ser impactada. Amém, querido? Então, Jesus disse, entrai pela porta estreita. E eu digo para você, irmãos, mesmo, irmãos, que essa porta estreita, irmãos, mesmo que ela sendo estreita, e mesmo que ela sendo apertada, e mesmo que ela sendo um lugar difícil para passar, procure entrar pela porta estreita, amém, querido? Procure entrar por esse lugar. Não é um lugar fácil, irmãos. E eu digo para você, eu acho que porque eu fico muito no ambiente, então eu começo a falar muito daquele ambiente, é automático, irmãos, é automático. Eu convivo mais tempo em algum outro lugar do que dentro da minha própria casa, parece. Fico quase 12 horas fora de casa durante a semana, às vezes mais que isso durante a semana, né? Envolvido com trabalho, com outras coisas assim. Eu digo mais tempo porque período que eu fico em casa ainda fico dormindo à noite, né? Uns 3, 4 horas, 5 horas, eu fico dormindo. Então eu fico mais tempo envolvido com coisas de fora do que com coisas dentro da minha própria casa. Então a gente começa a falar dessas coisas. Jesus, por exemplo, os discípulos, por exemplo, quando começaram a se parecer com Jesus, eles conviviam com Jesus. Pedro começou a falar como Jesus, se parecer com ele nas coisas, e é automático, as coisas vão ali entrando dentro de nós. Então, irmãos, quando nós falamos assim, irmãos, que a respeito de um esforço para entrar, quando exige algo de nós para entrar, por quê, irmãos? Porque eu não sei se vocês sabem, todo lugar, toda área, todo ramo que é algo assim mais complexo, irmãos, que exige um pouco mais, é sempre mais valorizado. Toda área, por que um juiz ele ganha bem, irmãos? O sujeito estuda demais. Ele estuda para ser advogado, depois continua estudando, faz pós, depois estuda. Ele vai estudando e é um negócio infinito. O juiz ganha bem. Ganha bem, mas ele dorme estudando e acorda estudando, e as leis mudam, e mais ainda que estuda. Ou seja, então, conforme o grau de complexidade ou o grau de importância que a pessoa ela vai exercer, irmãos, mais, né, é valorizado aquilo. Agora, mais é dado destaque naquilo, né, para aquilo. Então, irmãos, quando, por exemplo, o Senhor Jesus ele dá esse destaque para essa porta estreita, e para nós entrarmos por ela, significa que é algo importante para nós fazermos. O grau de importância que Jesus dá para nós entrarmos por este lugar, irmãos, ele poderia dizer, entra por qualquer porta, importante é a porta se abrir, ou não, irmãos? Por isso que eu sempre digo, irmãos, a respeito de quando algumas pessoas estão orando a Deus, né? Pastor, abriu uma porta tal. Eu falei, tá, mas e aí? Você acha que vem de Deus? Você acha que não vem de Deus? Pastor, mas abriu. Tá, abriu. Você estava orando, mas existem pessoas, irmãos, várias pessoas que a gente tem com a gente. Abriu uma porta, a pessoa ela entrou, nunca mais vem na igreja. Eu falei, meu Deus, eu assim, na minha simplicidade, eu penso assim, sabe, irmãos, como é que eu posso dizer que é algo que vem de Deus, sendo que aquilo me afasta de Deus? Tem coisas que eu tenho assim um pouco de dificuldade, né? Ou seja, não toda porta que se abre para nós, irmãos, realmente aquilo vem de Deus. Será que aquilo não está realmente provando o meu coração para me afastar do Senhor? Então, algumas coisas assim eu meço, né, coloco na balança. Porém, irmãos, Jesus disse assim, olha, se esforçai por entrar para este lugar. Ou seja, não é fácil, irmãos.
Por que, irmãos, não é fácil? Porque do outro lado, irmãos, há alguma coisa nos esperando, irmãos. Por que ele fala a respeito de um esforço? Porque a partir do momento que nós nos esforçamos, irmãos, nós vamos exercitando a nossa fé. Nós vamos nos esforçando, irmãos. Nós vamos trabalhando, nós vamos nos autoconhecendo, irmãos. Nós vamos conhecendo mais o Senhor Jesus quando as coisas vão acontecendo na nossa vida. Então todo esforço vai gerar algo em nós, irmãos. Vai gerar algo em nós. Todas as vezes que nos esforçamos para fazer alguma coisa, irmãos, nós vamos valorizar aquilo que muitas vezes vem nas nossas mãos. Sabe aqueles meninão, irmãos, que tem tudo na mão, tudo o que quer, e sabe, irmãos, tanto faz, né? Mas põe ele para trabalhar, irmão, você vê, quando ele conseguir conquistar alguma coisa, você vê como não valoriza. Ou seja, mas por quê? Porque existe um esforço. Então, quando Jesus fala assim para que nós venhamos a nos esforçar, a primeira coisa, o Senhor, ele pede para que nós venhamos nos esforçar, porque nós precisamos valorizar exatamente essa porta que foi colocada diante de nós. Porque ela foi colocada diante de nós, irmãos, por Jesus Cristo. Essa porta, ela não existia. Jesus que veio falando sobre essa porta. Ele disse: quem entrar por mim. Então, antes de Jesus, não se fala nessa porta. Eram os sacrifícios de animais do Antigo Testamento. Mas quando ele veio, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim. Ou seja, precisa passar pelo Senhor Jesus. É um processo na nossa vida. E por quê, irmãos? Porque do outro lado, irmãos, nós temos certeza que quando entrarmos por essa porta chamada Jesus Cristo, do outro lado a nossa família pode ser abençoada. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A nossa família pode ser curada, pode ser sarada quando nós estivermos do outro lado. A nossa família, irmãos, pode ser livre, pode ser liberta, irmãos, quando chegarmos do outro lado. Hoje mesmo a gente estava evangelizando, né? Encontramos um rapaz que... a gente, assim, em alguns momentos, assim, claro, a gente é meio... não frio, irmãos, mas a gente precisa separar as coisas, né, do que é sentimento. Quando você vai chorar com alguém, você vai para chorar, né, irmão? Você vai com o coração diferente, né? Quando você vai para um outro momento, você não vai lá para aquilo, né? Você vai para falar, para um incentivo, uma palavra ali e tal. A gente, às vezes, para conversar com pessoas que, se você se envolver realmente com aquilo que a pessoa fala, né? Tem pessoas que falam, a gente se envolve, entra no assunto. Tem pessoas que falam, a gente procura ouvir, mas ficar do lado de fora da questão, né? Ser neutro naquilo. Senão a gente chora mais que sujeito. Então tem cada... meu avô dizia causas. Tem cada causa que a gente ouve lá fora, irmãos, que é escravidão pura, irmãos. Pessoas, elas, sabe, do lado de fora, não tendo ideia daquilo que estamos apresentando a elas. E elas insistem em ficar do lado de fora porque elas não conhecem o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos apresentando, levando até elas. Mas Jesus disse: olha, se esforce para entrar, porque eu vos digo que muitos procurarão e não poderão. Muitos, irmãos, não poderão. Ele não está dizendo que eles não vão querer entrar, irmãos. Está escrito que eles não poderão entrar. Eu digo isso, puxa, faz tanto tempo que muitas pessoas ficam aprisionadas dentro dos próprios lares, não conseguem chegar até este lugar. Hora de vir para a igreja, é hora de acontecer tudo, irmãos. É hora de o parente chegar em casa, é hora de doer a cabeça, é hora de doer a barriga, é hora de dar desinteria, é hora de... acontece tudo, irmão, você imagina, ao chegar em casa. Tudo que não tem previsto, você imagina, acontece a hora de vir à casa do Senhor. Tudo que não tem previsto acontece. Acontece isso com você ou não? É só, será que lá em casa? Em casa. Eu falo lá em casa, que eu moro longe, né, irmão? Assim, lá em casa. Será que acontece isso com você também? Tudo acontece, irmãos, na hora de ir para a igreja. Os imprevistos, fura pneu e... bom, acontece tudo. Por quê, irmãos? Por quê? Porque no mundo espiritual, irmãos, se sabe que neste lugar nós temos comunhão, que nesse lugar nós nos fortalecemos, que nesse lugar nós procuramos nos ajudar, que nesse lugar animamos uns aos outros, que nesse lugar nós oramos uns pelos outros, que nesse lugar, irmãos, nós nos ajuntamos para um momento de comunhão com Deus. Se sabe o que acontece neste lugar. Então, irmãos, muitas vezes, muitas pessoas, elas são impedidas no mundo espiritual, irmãos, por chegar nesse lugar, irmãos. Porque aqui, irmão, você está orando a Deus, você está falando com Deus, você está louvando a Deus, o cachorro não late, irmãos. O vizinho não bate na porta, sabe? Aqueles motoqueiros que ficam passando na frente da rua casa da gente, né? A gente tentando ler a Bíblia, os negócios passando na frente da casa da gente, né? A gente tentando ler a Bíblia, as máquinas de lavar que parecem uma metralhadora, né, Valdo? Se liga lá, né? Ninguém consegue prestar atenção em nada, né, irmãos? Não acontece nada de... Então, quando a gente está aqui, irmãos, o nosso foco é esse. A tendência de receber algo da parte do Senhor, a palavra, irmãos, onde ela tiver que surtir efeito, ela vai surtir. Mas a tendência que tem de a pessoa ser abençoada na casa do Senhor é muito maior, é muito grande. E é por isso que há muitos impedimentos para que a pessoa chegue até este lugar.
Mas Jesus fala assim, ó, vou contar a história para você que Jesus estava falando. Ele diz assim no versículo 25, olha, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, fechar, para não abrir mais, até que tal coisa aconteça. O pai de família cerrar a porta, começando a estar do lado de fora, sabe? E começar a estar do lado de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, disser, eu não sei de onde vós sois. E começareis a dizer, temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas ruas. E eles começam a falar assim, um monte de coisas, e ele continua dizendo assim, mas eu não sei quem vocês são. Ou seja, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas quando o pai de família, irmãos, ele falando aqui daquele que alguém perguntou tempo atrás, a respeito de uma verdade. Quando muitos homens têm suas próprias verdades, né? Eu falando a respeito de Jesus para alguém, e essa pessoa disse assim, Paulo, mas o muçulmano lá, ele tem a verdade dele. Ele acha que aqueles extremistas, né? Que amarra aqueles negócios no corpo lá, sai explodindo por aí. Eles têm as verdades deles. Falou, e aí? A verdade dele é essa. Olha que situação que a gente entra. Olha a situação que a gente entra quando a gente tenta evangelizar alguém que é assim um pouco graduado. Ele falou assim, as pessoas que vão lá nas suas cachoeiras fazer seu trabalho, ele tem a verdade deles, para eles aquilo é verdade. Outras pessoas que batem também nas portas das casas, eles também têm a verdade deles, aquilo é verdade. E daí? Como é que fica isso? Eu disse, pois é. Como é que fica isso? Eu ia perguntar isso também. Só veja bem. Quando nós viemos ao mundo, primeiro nós temos Deus como Criador. Então quando nós viemos ao mundo, alguém nos deu o dom da vida. Vamos chamar isso de uma casa. Então quando nós entramos nessa casa, existe um ser. Ele é que determina o que acontece, as leis, as regras, as normas dentro dessa casa. Eu disse para a pessoa, quando você vai em casa, o que acontece? Você pode ser, né? Mas você vai em casa, a partir do momento que você entra pelas portas da minha casa, lá existem regras, leis e normas, também eu respeito tudo aquilo que acontece na casa das pessoas que eu vou. Foi assim também, quando a gente chega para esse lugar chamado vida, nesse mundo, aqui Deus estabeleceu regras, normas, diretrizes, e isso acontece, tudo acontece conforme a direção dele. E ele, por ser o dono de tudo isso, um dia ele vai julgar todas as causas. É exatamente isso. Por isso que Paulo diz que todo homem é mentira e Deus é verdade. Então, todas as verdades dos homens, elas morrem em Deus. E ali começa a prevalecer aquilo que Deus diz. Então, eu disse assim, olha, eu olhando para tudo isso, eu entendo perfeitamente que cada um tem uma verdade e deve ter mesmo, até mesmo algum princípio, porém, só um permanece. Que é aquele que é absoluto, que é o dono da vida. Eu não vim falar que Maomé criou céu e terra, Buda fez alguma coisa, andar sobre as águas. Eu nunca vi, rapaz, que Buda andou sobre as águas, eu nunca vi esse negócio, contrariou a própria natureza, eu nunca vi falar sobre isso aí. Porque só quem cria que pode fazer isso, irmãos. Quem cria e estabelece leis pode fazer isso. Então você vê que outro ser não costuma fazer isso. Então, ou seja, então significa que Deus, a verdade ela vem de Deus. E nesse mundo, nessa casa, irmãos, a verdade de Deus ela prevalece. E ele disse assim, olha, o pai de família, esse que estabeleceu suas regras, suas normas, quando ele se levantar, Jesus ele está sentado no alto e sublime trono. E quando, irmãos, obrigado. E quando Jesus se levantar, irmãos, quando ele se levantar, ele vai se levantar por uma causa. Amém, irmãos? A Bíblia diz que os mais altos céus está o trono do Senhor, mas a terra é o descanso dos seus pés. Agora, aqui estamos na obra, no tempo do Espírito Santo, essa é a dispensação que estamos vivendo. Paulo chama de ministério da reconciliação. Então, irmãos, quando o Senhor ele se levantar, ele vai se levantar realmente e ele vai chamar aqueles que são dele e vai fechar a porta. Como quem diz assim, isso aconteceu por outras vezes, irmãos. No tempo de Noé também, Deus fechou a porta e declarou, estabeleceu o seu juízo, e tantas outras vezes assim. Mas, ou seja, naquilo que é dele. Ele vai simplesmente trazer aquilo que é dele. Ou seja, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor, irmãos, essa porta da graça, ela está aberta há muito tempo. Essa porta que o Senhor Jesus abriu e Ele está nos chamando para Ele, foi aberta há muito tempo. E o período de tempo mais longo que nós estamos vivendo é exatamente o tempo da graça. Sabe? Está aí pouco mais de 2000 anos. Não houve um tempo, uma dispensação dessas 7 dispensações tão longa assim.
Ou seja, a misericórdia do Senhor, ela continua se renovando sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Deus está dando tempo para nós nos achegarmos a Ele, tempo para nós continuarmos orando por outras pessoas, tempo para nós alcançarmos outras vidas, irmãos, em templos, em adoração e louvor, nossa própria comunhão com Deus. Deus está dando tempo para nós, irmãos, nos achegarmos a Ele. Ele diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. E tudo, irmãos, tem um propósito. Muitas vezes nós não entendemos. Ó, tá vendo? Se fosse arrebatamento, né? Aí, eu nem ia nem terminar isso aqui, né, irmãos? Esse gelo no coração, algumas pessoas elas falam assim, ó. Algumas pessoas falam assim: ah, pastor, quando vier, daí a gente vê o que faz. Vê? O que deu tempo de você fazer antes do estouro? Ou no momento que começou a estourar? Nada. Esse é o tempo, irmãos, da vida de Jesus. Pá, já foi. Não dá tempo. Talvez esse microfone caia no chão e as coisas... Tomara e ora a Deus, e a gente trabalha exatamente para isso, que ninguém fique aqui, irmãos. Deixa para os 144 mil aí. Ninguém fique aqui e todos nós venhamos subir, irmãos, para o Senhor. Todos nós venhamos estar com o Senhor, sabe, irmãos? E eu gostaria que, sabe, quantos aqui querem ver o pastor subindo? Quantos querem ver? Irmãos, eu não queria que você me visse subindo, eu queria que você subisse comigo. Eu oro por isso. Eu oro por cada um dos irmãos, para que Deus ajude na dificuldade de todos nós. Cada um tem uma numa área diferente, mas melhor do que você me ver subindo é você subir junto comigo, junto conosco, junto com todos nós aqui. E por aqueles que nós oramos até mesmo e têm dificuldades, né? Que eles possam estar subindo também. Mas amém. Então, irmãos, o pai de família, ele vai se levantar e ele vai fechar a porta, porque a porta ficou muito tempo aberta. E ele não fez acepção de nada nem de ninguém. Qualquer um pode entrar pela porta. Qualquer um, irmãos, qualquer pessoa pode entrar. É uma porta, irmãos, que está totalmente livre. Os homens fecham, mas Deus não fecha a porta da casa dele para ninguém, irmãos. A nossa nem porta tem. Essa forma porta, nem porta tem, 24 horas. Nem porta tem. Ou seja, está constantemente aberta, irmãos. Para que a pessoa ela possa chegar, ela possa entrar. Até próximo, esses dias teve, né, oração, né? Oração, tem um dia no mês que tem oração aqui na igreja a manhã toda. O pastor Pedro está na liderança desse trabalho. Irmãos, é só chegar, você não precisa agendar, é só chegar de manhã até o meio-dia, vai ter alguém aqui, você pode entrar para estar buscando a Deus. Mesmo não sendo nesses dias, o dia que você chegar a apertar o dedo lá na campainha e disser assim: pastor, eu não tenho lugar para orar, vim buscar a Deus aqui. Eu falei: irmão, você fica à vontade, esse espaço é todo teu. Foi construído para você e exclusivamente para isso, você fica à vontade, tá bom? E, irmãos, mas, ou seja, sabe, querido, a porta, ela está aberta ainda. A porta de Deus, irmãos, do coração de Deus, ela está aberta para que você seja abençoado por Ele, para que você seja alcançado por Ele. Assim como nós temos um lugar, irmãos, para nós chegarmos, que é o coração de Deus, Deus, Ele muitas vezes procura, irmãos, buscar e tocar também o nosso coração, sabe? Nós muitas vezes conseguimos tocar o coração de Deus com as nossas vidas, mas será que Deus tem conseguido tocar o nosso coração? Eu sempre disse, irmãos, eu sempre disse isso, muitas vezes eu vou conversando com pessoas a respeito de quando você quer conquistar alguém, né? Quando você quer conquistar alguém. Vai a dica aí, irmãos, você quer conquistar alguém. Bom, na maioria que são casados, né? Mas enfim, quando eu fui conquistar minha lindona lá, foi assim, irmãos. Como eu já disse, né? A funilaria não colabora, a gente parte para o plano B, né? Vamos para a simpatia, né? E aí, a gente, normalmente, quando está a fim de conquistar alguém, o que você faz? Você procura entrar no mundo da pessoa, viver o mundo da pessoa e querer fazer parte, mostrar que você é importante para a pessoa e que você pode contar com ela. Você já vai ter meio caminho andado. Ou seja, a pessoa sempre vai poder estar contando com você nas horas de alegria, nas horas de tristeza. Em todo momento a pessoa vai poder estar contando com você, você vai estar sempre do lado dela. Ou seja, entrar no mundo da pessoa. Para nós conquistarmos o coração de Deus, nós precisamos entrar no mundo de Deus, irmãos. Em todo tempo dizer: Deus, conta comigo. Você pode contar comigo. Eis-me aqui. Seja para o que for, Deus. Eu estou nessa também, Senhor. Eu estou junto. Vou junto. Deus, ó, para essa causa, Senhor, conta comigo. Então, irmãos, conquistar o coração de Deus, irmãos, é uma coisa assim. Deus é um ser tão grande, irmãos, tão poderoso, mas alguém tão sensível, e alguém tão
Ele se faz ser assim, irmãos. Ele se faz ser assim. Alguém tão simples, irmãos. Porque, sabe, por mais que Deus ele tenha motivos, e Deus tem motivo de sobra para não nos aceitar, irmão, mas coisas assim tão simples faz Deus nos aceitar, irmãos. E Deus nos receber na qualidade de filhos, sabe? E quando a gente chega diante do Senhor, começa a engrandecer o nome do Senhor e começa a realmente se entregar diante do Senhor, irmão, isso move o coração de Deus. Mesmo nós tendo, irmãos, desagradado ao Senhor tantos anos, mesmo assim, em poucas palavras, com o coração sincero, move o coração de Deus. Sendo Ele quem Ele é, irmãos. Tendo autoridade para dizer, já ouvi essas conversinhas aí, tantos já disseram, já falaram isso aí, essas conversinhas eu ouço todos os dias, inventa outra. Não, irmãos. Ele ouviu sim tantas conversinhas por aí, mas agora ele espera de nós que seja diferente. Ele olha para nós, irmãos, e sempre nos vê na condição de filho. E Ele não quer exatamente, irmãos, que essas portas se fechem e nós estejamos do lado de fora. Quantos aqui querem entrar por essa porta e permanecer do lado de dentro? Amém, irmãos? Porque o que acontece do lado de fora, irmãos? O que acontece do lado de fora quando a porta se fecha? O que acontece do lado de fora? Quando, por exemplo, tarde da noite, o filho não chega, o pai fala, vou fechar a porta porque está tarde da noite, está perigoso. O filho chega, não tem chave e fica do lado de fora. O que acontece, irmãos? Do lado de fora tem ladrão. Tem ou não tem, irmãos? E como nós moramos na comunidade da Vila Helena, quase que nem tem ladrão, né, irmãos? Quando eu estava aqui, irmãos, concretando essa parte aqui do salão, eu precisava sair com o carro. E só que eu não podia sair com o carro sendo que tinha concretado, né, irmãos? Então, eu precisava ficar pelo menos um dia com o carro lá fora. E eu falei, eu não vou deixar o carro lá fora. Chegar no outro dia, tem só sombra. Ou Deus coloca os anjos lá, com espada desembainhada, que nem fez no jardim, ou tem só sombra, nem roda, não tem nada. Eu falei, vou ficar dentro do carro. Né? A noite toda lá fora, eu fico dentro do carro. Nem pensei em alugar alguma garagem, mas eu falei, eu vou ficar dentro do carro. E aí, irmãos, de noite, eu falei que se esse bairro não chamasse Vila Helena, ia chamar Jardim Paraíso. Jardim do Éden, quase. E aí, irmãos, de noite, eu inclinei o banco do carro. A gente tinha um Palio na época. Um Palio 2000. A gente tinha um Palio Rect 2000. Palio. Aí, dentro do carro lá, irmãos, eu tentando dormir, porque eu trabalhava no outro dia cedo, tentando dormir dentro do carro. Eu escutava um barulho. Toque, 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 toque. Falei, pica-pau aqui? Não, alguém batendo na janela. Um macaco de carro, macaco. Baixa o vidro, baixei um vidro um pouquinho só assim. Você quer comprar um macaco de carro? Eu falei, eu não estou precisando de um macaco de carro. R$2. Eu falei, você está vendendo um macaco de carro por R$2? Eu falei, tá, eu estou tentando dormir, eu não estou, nem tenho R$2 e nem estou precisando de um macaco de carro. Procura outro, irmão, outro vai comprar. Pode ser que eu compre, eu não quero comprar macaco de carro por R$2. E depois passou um camarada com uma cadeira de escritório. Aquelas cadeiras giratórias. Passou, batendo na porta, cadeira giratória. Eu falei, Senhor, será que eu durmo? O olho está vermelho, parecendo um tomate de sono, querendo dormir. Batendo na porta de novo. Você não tem R$5, não? Eu falei, eu não tenho R$5, eu só estou tentando dormir. Não, eu estou vendendo a cadeira, quanto você tem, eu faço para você. Eu falei, quanto eu tenho para comprar uma cadeira de escritório nova? Eu não tenho nada, filho, eu só tenho sono, eu estou tentando dormir, filho. Tio, então tá, qualquer coisa, procura eu. Eu falei, tá, qualquer coisa, então tá. E, mas com a meia dúzia de gente passou com um negócio. Então, na Vila Helena não tem essas coisas, né? Não tem ladrão, assim, assim, o pessoal fala, mas é falatório. Então, irmãos, aí eu fiquei dentro do carro, né? Fiquei dentro do carro lá. Ou seja, então o que acontece do lado de fora, irmãos, quando se fecha a porta? Ladrão, né? Que vem, irmãos, para matar, para roubar e para destruir. Do lado de fora, o pai de família, irmãos, ele sabe que isso acontece. É por isso que existe a porta, existem os portões, as trancas, para que realmente isso venha evitar, para que isso não aconteça. Para que nós estejamos de alguma maneira, entre aspas, só Deus pode realmente nos proteger, nos guardar, mas, porque nosso condomínio aqui é aberto, né? Mas de uma maneira, irmãos, nós fazemos isso para dificultar pelo menos, para termos uma certa proteção para as nossas vidas, sabe? Mas do lado de fora, tudo que você imagina pode acontecer, irmãos. O medo vem,
Vem ou não vem medo? E falar que não vem, irmãos. Eu sou de Jesus. Ah, eu sei que você é de Jesus, irmão, mas vá lá. Você vem falar que eu saio aqui para trabalhar 4h20 da manhã, não tem uma alma na rua, irmãos. Essa luz que apaga, parece um vagalume, apaga, acende, apaga, acende. Bom, parece um... Esses dias eu saí para fora, tinha uns par de gato preto, tudo pendurado lá fora. Ainda tem essa ainda, 4h30 da manhã, 4h20 da manhã. Tem que olhar para essas criaturas. E, sabe, ou seja, mas você olha assim, irmãos, aquele vento chacoalhando os matos, você fala, eu vou trabalhar, preciso sair daqui para ir para o ponto, né? E tirando os arrastões que acontecem nos pontos de madrugada, que é moda para cá, para esse lado nosso, né? A gente procura sempre chegar próximo do horário do ônibus, mas do lado de fora tem tudo isso, irmãos. Esses dias mesmo, faz um tempinho já eu fui confundido. Tempo atrás aqui, eu sei o que esse cara tinha aprontado, mas eu fui confundido aí na rua atrás. Fui confundido. Passei de touca, estava frio, passei de touca, acho que eu comentei aqui com os irmãos. O sujeito olhou para mim e falou assim, ô gordinho. Eu falei, eu não vou dar bola porque eu estou indo trabalhar. Acabei de ler uns trechos da Bíblia, eu estou bem, eu não vou nem dar bola, não. Aí eu de toque, dei mais uns passos. Ó, gordinho. Falei, gordinho. Já me chama de gordinho. 4h20 da manhã. Eu estou trabalhando. Eu não vou dar bola. Aí, ó, gordinho, você não tá me conhecendo, não? E aí, meu, qual que é? Falei assim, cara, eu peguei e tirei a touca. Ô, desculpa aí, eu achei que você era o gordinho, mano. Eu não sou gordinho, mas cara, ele confundiu, né? Ou seja, o que você espera, né? Alguém está devendo para alguém e vai para cobrar, sei lá, né? Ou seja, mas isso acontece aonde, irmãos? Do lado de fora, porque aqui dentro não estava acontecendo nada. Quando eu saí para o lado de fora, exatamente isso acontece. Ou seja, Jesus falou, quando o pai de família ele se levantar, ele vai entrar e vai fechar a porta. Ou seja, tudo isso acontece do lado de fora. Então, quando Jesus ele se coloca como porta, irmãos, nós entramos por ele, nós imaginamos, nós temos uma proteção sobre as nossas vidas. Ele nos guarda, ele nos livra, ele põe seus anjos acampados ao nosso redor, como diz o apóstolo Pedro. Ele, irmãos, sustenta as nossas vidas. Sabe, irmãos, ele é que vai a nossa dianteira atrás de nós, ao nosso lado, como diz Salmo 139. Ele está o tempo todo junto conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. O tempo todo, irmãos. O tempo todo. O tempo todo. A gente vai andando por aí, vê o pessoal sim, irmãos. Nas ruas, nas esquinas, a gente passa e fala bom dia, cumprimenta e vai, irmãos. O que eles enxergam em nós, eu nem imagino. Eu só sei que nós somos guardados. Eu só sei que nós somos guardados. Eu não sei se em horários de perigo da tua vida que você passa, eu não sei se quando você passa, se as pessoas que talvez tentem o mal contra a sua vida, se eles enxergam pessoas, ou se eles enxergam anjos, eu não sei o que eles enxergam. Não sei o que eles enxergam. Só vou contar algo aqui, irmãos, que aconteceu tempo atrás. Olha o que está do lado de fora e olha a proteção de Deus. Tinha um rapaz, eu vou ser bem discreto na minha fala, porque assim, às vezes, algumas pessoas nos conhecem, mas tempo atrás tinha um rapaz drogado, sabe, irmãos? E ele tem dificuldade com relação a essas coisas aí. É um amor, bênção, pensa numa pessoa assim, muito gente boa mesmo, mas as drogas às vezes atrapalham a vida dele e fica assim muito ruim. E ele estava muito irritado, irmãos. Eu nunca tive assim problema com ele, mas ele se encrespou. O portão assim era abaixo, né? A gente já tinha a igreja aqui, o portão era abaixo, e ele queria quebrar o portão. Ele começou a sacudir o portão, irmãos, e ele é grande assim, forte. Ele começou a sacudir o portão. Eu fui lá receber ele e falei, rapaz, o que está acontecendo? E ele apontou o dedo assim para mim, irmãos, e não precisa de muita coisa, né, irmãos, para você me ver, humanamente falando, né, sendo derrotado. Não precisa de muita coisa, ainda mais que eu sou meio pacífico. Aí, irmãos, ele assim, todo nervosão, sacudindo o portão e bravejando e quase espuma na boca. Eu falei, rapaz, cara, como é que eu vou me livrar desse sujeito aí? Aí o meu irmão, Vicente, meu irmão, ele quase que nunca vem em casa. Ele estava na casa da sogra dele, quando ele tinha sogra, aqui embaixo. Ele ouviu, irmão, você pensa no baixinho invocado, irmãos? É meu irmão. Ele só não tem tamanho, mas assim, ele é invocadinho. Aí ele ouviu, irmãos, ele olhou para cima, ele pegou e subiu. Meu irmão subiu, irmão do sangue. Ele pegou e subiu,
e falou assim: o que está acontecendo, hein? Estou ouvindo barulho lá de baixo, o que está acontecendo, hein? Eu falei: então, o cidadão, ele chegou aqui em casa, ele está meio assim descontrolado, eu acho que deve estar com algum problema, ele está achando que eu faço parte disso aí. Se você puder acertar com ele aí, falei para você, se você puder acertar as coisas com ele aí, que eu estou bem sabendo o que está acontecendo. Ele: amigo, qual que é o problema aí? O que está acontecendo? E não é nada não. Eu falei: não, eu estou ouvindo lá de baixo, está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? Então, não, eu estou de saída, E meu irmão falou assim: é bom você sair mesmo. É bom você sair e vai para bem longe, não volta mais aqui não. O rapaz baixou a cabeça e saiu, sumiu. Eu falei assim: isso acontece do lado de fora, mas Deus, Ele sabe bem como nos livrar. Deus, Ele sabe bem como nos guardar, como nos proteger. Sabe, irmãos? Eu me lembro quando, do lado de fora e do lado de dentro, eu me lembro quando eu parei com essa história de lanche. Um tempo atrás eu vendia lanche na Towner. Towner é aquela van espremida assim. Tinha um kit na Towner, eu vendia lanche na Towner. Eu fiquei um tempo vendendo aqui em casa também. Mas um dia que eu fui pregar na igreja, num ponto de pregação de um amigo meu, aqui no Cajerê. Se você for aqui sentido Iperó, você vai conhecer o bairro do Cajerê. É estranho, mas é esse mesmo nome do bairro. E nós fomos lá, irmãos, e chegamos lá, ficou aqui a esposa com a criança, ficou de colo. A esposa ficou no lanche. Eu nem deveria ter pedido para ela ficar no lanche, mas ela ficou no lanche, né, e eu só tinha esse trabalho até então, e eu fui lá. Então eu tenho o costume de, na minha oração pessoal, irmãos, aqui a gente acaba orando diferente, apresentando outras coisas, outras causas, mas no meu tempo com Deus, uma das primeiras coisas que eu apresento diante do Senhor é a minha família. E é um costume, é quase que uma tradição minha, é coisa que eu carrego comigo. E aí, irmãos, chegou lá na igreja, lá no lugar, no ponto de pregação lá, vamos orar para começar o culto. E eu comecei a orar pela minha família, pedindo para Deus guardar, pedindo para Deus livrar, Deus colocar proteção na minha casa, no meu lar, e para que nada viesse a acontecer com a gente. E aí, irmãos, minha esposa, quando ela chegou, ela contou. Depois desse dia, eu parei com esse negócio de lanche, eu fui parando. E aí ela chegou, ela comentou, tinha um container, esses containers grandes que ficam do outro lado, tinha um, ficava aqui desse lado. Na época eram os containers menores, era outra empresa. Os containers menores ficavam desse lado aqui de casa, no muro de casa, encostado aqui. A gente praticamente era responsável pelo container. Aí veio um cidadão, imagine, porta aberta, portão aberto, e a mulher com a criança de colo. Olha a proteção, né? E o carro aberto, do carro de lanche, né? Irmãos, né? Desprotegido humanamente falando, né, 100%. Aí vem um cidadão, irmãos, não tinha lixo, irmãos. O coletor tinha passado, já não tinha lixo para vasculhar. Aí ele veio, vasculhou no lixo, irmãos. Vasculhou no lixo, vinha e olhava para dentro, tinha um vão entre a Towner e o corredor assim para passar. Olhava para dentro. Aí ele voltava, minha esposa ali, já começou a ficar meio com medo, né? Minha esposa ali vinha, vasculhava no lixo, resmungando, e vinha, olhava para dentro de casa ali, irmãos. Fiz isso por várias vezes. E a gente orando pelo nosso lar. Eu não sei o que ele via quando ele olhava para dentro de casa, eu não tenho ideia. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus que guarda. Deus é um Deus que protege quando a gente está dentro da casa. Então Jesus nos chama para dentro da casa todos os dias. Porque dentro da casa, irmãos, é o lugar que nós temos proteção. Dentro da casa é o lugar onde o Senhor nos guarda. É onde o Senhor, Ele realmente pode cuidar de cada um de nós. Eu tenho acesso aos meus filhos, irmãos, dentro da minha casa. Quando eles saem para alguns lugares, a gente ora, a gente intercede. Mas eles estão lá fora. Quando eles estão dentro de casa, irmãos, aqui a gente cuida, a gente conversa, a gente sara, a gente se abraça dentro de casa. É o lugar que nós temos acesso, nós temos poder, nós temos autoridade sobre as pessoas que estão ali. Por mais que nós venhamos a querer, irmãos, acompanhar nossos filhos em todos os lugares, é dentro de casa que a gente tem esse acesso direto a eles. Então é dentro de casa, irmãos, que o pai, ele tem acesso direto aos filhos, ele tem essa liberdade, recebe essa legalidade para com as nossas vidas. E você está dentro da casa hoje, irmãos. Você veio para dentro da casa. E há um grau de importância muito grande quando você entra dentro da casa, quando você entra na casa do Senhor. Eu sei que o Senhor poderia fazer tantas coisas em outros lugares, mas nós nos achegamos até este lugar, demonstrando que nós queremos alguma coisa com esse pai de família, com esse alguém que nos chamou para essa casa. Então, quando você sentiu vontade e desejo, eu acho que eu vou na igreja hoje, não é algo natural. É o Espírito Santo que põe esse desejo no coração da pessoa. Não é algo natural.
Essa palavra do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é um sentimento comum, irmãos. Mas o Espírito Santo já leva alegria dentro da pessoa, porque sabe o que acontece dentro da casa do Senhor, o que acontece na casa do Pai. Eu queria que você colocasse de pé nessa hora, nós estaremos orando pelas famílias, nós estaremos intercedendo pelas famílias nessa noite, irmãos. Não sei como é que está o teu lar, não sei como é que está a tua vida, a tua família, não sei como é que está tudo isso, irmãos. Eu só sei, irmãos, que o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que livra. E eu sei, irmãos, que mesmo, sabe, que muitas vezes nós achamos que temos até mesmo controle, nós sabemos, irmãos, que no mundo espiritual, nossa vida pode estar guardada em Cristo Jesus, é muito individual no mundo espiritual, mas nós sabemos que aquele que mata, rouba e destrói, ele tem acesso em todos os lugares, irmãos, em todos os lugares ele tem acesso, não pode ter acesso a pessoas, mas a lugares, sim, foi dada essa legalidade desde o Jardim do Éden. Por isso que nós precisamos guardar as nossas vidas, e as nossas vidas precisam estar escondidas em Cristo Jesus. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, enquanto o Espírito Santo está alegrando o coração de muitos, vamos à casa do Senhor, há uma outra voz que muitas pessoas ouvem e dizem assim, mas eu vou na casa do Senhor para quê? Para quê? Fica em casa mesmo, para quê na casa do Senhor? Aqui é a mesma coisa. Eu estava comentando com o pastor Leandro hoje, né? Se é a mesma coisa, por que um esforço tão grande de Satanás assim para convencer as pessoas a ficarem nas próprias casas se é a mesma coisa? Diabo, se é a mesma coisa, então manda elas virem aqui, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? Então por que o convencimento tão grande, irmãos? Ou seja, mas se há uma importância tão grande em Satanás de convencer as pessoas a não vir a este lugar, então alguma coisa tem nesse meio aí. Então, ele mesmo sabe que a partir do momento que a pessoa vem até esse lugar, alguma coisa pode acontecer na vida da pessoa. Transformação, livramento. Irmãos, aquele Jesus que cura, aquele Jesus que sara, aquele Jesus que restaura, aquele Jesus que abre portas. Muitas coisas podem acontecer, irmãos. Salvação, muitas coisas podem acontecer. E eu louvo a Deus pela tua vida nessa noite. Amém, querido? Nós já estaremos orando pelas famílias, mas agora eu gostaria de estar apresentando, querido, sua vida nessa noite, sua família em nome de Jesus. Não sei quantos ficaram na sua casa, não sei quantos ficaram no seu lar, não sei se todo aquilo que você chama de família se mora tudo nesse ambiente debaixo do mesmo teto, não sei se há uma separação de famílias, eu não sei assim, exatamente o que há dentro da tua casa, eu não sei o acesso que você tem a essas pessoas, humanamente falando eu não sei, mas eu sei que existe um Deus que tem acesso a todas as coisas, a todos os corações, disso eu sei. E esse Deus que nós vamos clamar nessa noite. Então, querido, eu gostaria que nessa hora, depois nós vamos estar orando por você na oração final, mas agora eu gostaria que você estivesse apresentando especificamente a sua família. Apresentando especificamente as dificuldades que você tem dentro da sua família e apresentando diante do altar do Senhor. Dizendo, Pai, eu estou dentro da tua casa, Pai, eu estou aqui, Senhor, na casa do pai de família. Mas, Senhor, eu te peço, cuida da minha casa. Cuida do meu lar, guarda o meu lar, no nome de Jesus. Queria que você estivesse apresentando a tua família diante do altar do Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Grandioso, Deus Soberano, mais uma vez nós invocamos o Teu santo nome, Deus, neste lugar, porque a Tua presença, a Tua palavra mesmo diz, Deus, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Deus, é por isso que estamos aqui, Pai, é por isso, Deus, que estamos, Senhor, neste lugar, é por isso, Deus, que estamos na casa do Pai de família, porque a partir do momento que nós entramos na casa do Pai de família, nós temos uma proteção do Senhor, nós temos, Deus, uma legalidade, Deus, do alto, ou que diz que nós somos guardados por Ti, Pai, assim como diz a Tua palavra aqui, Senhor, se os sentinelas trabalham, se eles guardam, se eles vigiam, sem a Tua presença, Deus, sem os Teus cuidados, isso é simplesmente em vão, mesmo a cidade sendo guardada, isso é simplesmente em vão, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que sustenta, guarda e coloca o Seu escudo sobre as nossas vidas, Pai, na qualidade de intercessor, Pai, nessa hora eu apresento, Pai, os Teus filhos que estão aqui nessa noite, Deus, cada pessoa que saiu dos seus lares, Deus, para estar aqui, cada pessoa, Deus, que atravessou, Deus, ruas, atravessou esquinas, atravessou bairros, Deus, para estar aqui, Senhor, nós sabemos que não é por um acaso, não pode ser por um acaso, Deus, esse grau de importância que os Teus filhos deram para chegar aqui, nós sabemos que isso não é, Deus, por um acaso, Deus, nós sabemos que não é porque eles não tinham outras coisas para fazer, e tinham, e coisas importantes também, mas eles entenderam, Deus, que a coisa mais importante, Deus, é estar na Tua casa, Deus, na casa do Pai de família, buscando, Deus, a Tua presença, então eu te peço, Pai, nessa hora, na qualidade de intercessor, Deus,
Guarda, Senhor, a casa dos teus filhos. Coloca os teus anjos, Deus, acampados, Senhor, ó Deus, ao redor da casa dos teus filhos. O teu cuidado, Deus, com os teus filhos, Pai, a tua mão protetora, Pai, sobre os teus filhos. O sangue do Senhor Jesus, Deus, dando cobertura para os teus filhos. E nós mandamos embora nessa hora todo mal, toda obra contrária, todo espírito contrário, todo espírito maligno, todo espírito territorial, todo principado, toda potestade, todo aquele que organiza as coisas das trevas nos ares. Nós repreendemos, nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, sobre a casa dos teus filhos não vai haver o mal não vai ter acesso, Deus, à rua dos teus filhos, que seja contramão para Satanás, Deus, que haja, Deus, legalidade sim, Deus, para a tua presença, para o teu Espírito Santo, para os anjos do Senhor, Deus, para a tua palavra, quando ela é liberada sobre a vida dos teus filhos, Pai, nós declaramos, Pai Santo, nessa hora, Deus, que haja, Deus, livramento, Deus, que haja, Deus, liberdade, que a paz, Deus, ela possa encontrar, Deus, cada pessoa que mora, Deus, dentro de cada lar, representada aqui nessa noite, Deus, que a tua presença, Deus, venha encontrar, Deus, Pai Santo, cada lar, Deus, cada pessoa, Deus, quando os teus filhos entrarem nas casas deles, Deus, a tua presença, Deus, possa entrar também. Quando, Deus, teus filhos, Deus, falarem do teu nome, da tua presença, Pai, lá, Deus, que a tua comunhão, Deus, possa ser estabelecida, que eles possam sentir algo da parte do Senhor, lá até mesmo nas suas casas, Pai, no nome de Jesus. Quando eles orarem, Deus, a ti, Deus, até mesmo lá nas suas casas, que o Senhor possa ouvir, Deus, e que o Senhor possa responder, Deus, com a tua presença, com a tua comunhão, Deus, com o teu livramento, com aquilo que os teus filhos têm buscado e têm clamado tanto. Seja possível aos homens ou impossível aos homens, nós sabemos que tudo, Deus, o Senhor pode, Pai, quando nós cremos em ti. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Pai, nessa noite, por mais que os teus filhos, Pai, possam, Deus, ter entrado nesses lugares, Deus, com o coração apertado muitas vezes, Deus, por motivos, Deus, que acontecem, Deus, na vida, no dia a dia, por mais que isso aconteça, Deus, eu te peço, consola, conforta, Deus, cada coração, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, independente de como eles entraram, Deus, que eles possam sair daqui, Deus, abençoados, agraciados, Deus, com o cuidado do Senhor para com a vida deles, Deus, com a proteção do Senhor para com a vida deles. Sabemos que o bairro, Deus, é totalmente aberto, a cidade, Deus, é tudo aberto, mas nós sabemos que nós podemos estar, Deus, ali sendo guardados. A tua palavra diz que os anjos do Senhor estão, Senhor, ali guardando as nossas vidas, estão ali, Senhor, ao redor de cada um de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Deus, em nome de Jesus. Então nós cremos exatamente nisso, porque assim diz a tua palavra, no nome bendito, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amém, querido? Amado, fica firme no Senhor. Eu vou ficar bem aqui na frente hoje. Se você quiser oração depois do culto, tá bom? Eu vou ficar bem aqui na frente. Irmão, mas fica firme na presença do Senhor. Fica firme com Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que melhor, irmãos, é dentro da casa, irmãos. Quantos tem problema na casa? Quantos tem? Em casa, problema em casa. Você não tem. Se você não tem, eu também vou baixar minha mão. Você tem, né? Eu também tenho problema dentro de casa. Não parece, mas eu tenho problema dentro de casa, né? Então, 2 músicos, 2 pastores dentro de casa tem problema. Não poderia ter, né? Poderia ter, né? Mas tem problemas. Então, irmãos, nós entendemos que dentro da casa do pai de família também tem problemas. Quando acontece algum problema na sua casa, o que você faz? Eu não me entendi muito bem com a minha esposa. Eu estou indo embora. Só a gente não se deu bem nessa ideia hoje, eu estou indo embora. Aí eu falei A para minha esposa, ela falou B, eu estou indo embora. É assim que acontece? Não, irmãos, claro que não. A gente se ajeita, porque eu não quero. Eu falo assim, minha esposa não, eu falo, então eu vou lá para fora. Eu não quero ficar lá fora. Assim também, irmãos, nós viemos a entender também esse mundo espiritual. Se as coisas não são perfeitas aqui, você tem ideia de como é que deve ser do lado de fora? A gente estava conversando isso de manhã, né, pastor Leandro? Alguém saiu do lado de fora, irmãos, eu não posso esperar mais nada. De alguém que sai para o lado de fora. É complicado. Então melhor estar na casa do papai, que nós somos cuidados pelo Senhor. Tá bom, querido? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, essa próxima canção fala o porquê você veio aqui nessa noite. Você veio aqui para adorar, para exaltar, porque Ele é a nossa luz do mundo. Amém? Vamos louvar.
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui para adorar-te, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Senhor.